Esse aqui, ó, é verde, azul e laranja. Verde, azul e laranja é 56K, ou 56 mil ohms. Detalhe, laranja é X1K. Todo resistor que for de K é X1K, ou vezes 1K. Estou medindo aqui, ó. Ele parou aqui, ó, entre os 50 e 60, 55. Como está na escala de 1K, 55K. Quer dizer que ele tá bom. Se der bem maior do que o valor, ele está alterado. E se o ponteiro não sair do lugar, está aberto. Agora digital. Como é uma rede de 100 ohms, escala de 200, a mais próxima acima, coloca uma ponta qualquer no terminal comum, que é esse aqui, indicado pela pintinha. E a outra ponta em cada terminal tem que dar em torno de 100 ohms. Tá vendo? Todos eles. Isso aqui não é para você medir um terminal com o outro, é para você medir o terminal comum com todos eles. Então, na escala de vezes 100, primeiramente nós vamos testá-lo na luz ambiente. Olha lá. Ele dá uma resistência em torno de 6.500 ohms. Aqui. Agora, se a gente iluminar ele com uma lanterna, olha lá, tá vendo? Ó, ele diminui a resistência para 800 ohms. Se a gente aumentar um pouquinho mais a luz, olha lá, tá vendo? Ó, ele diminui a resistência para praticamente 400 ohms. Se a gente apagar de novo, olha lá, diminui a iluminação, ele aumenta a resistência. Se a gente cobrir ele com o dedo, por exemplo, a gente cobrir, olha lá, tá vendo? Quanto mais a gente aproxima a sombra dele, ó, mais ele aumenta a resistência. Tá vendo? Isso indica pra gente que o LDR que nós estamos testando está funcionando bem. Olha lá, esse na mesma escala, ó. Tá vendo? Ó? Olha o tamanho do pulso dele. Tá? Então o pulso dele é maior. Agora, esses daqui, esse aqui é 2200, é enorme. Esse de 2200, você começa com a escala de vezes 1, porque o valor dele é bem alto. Olha lá. Na escala de vezes 1 já deu para perceber. O pulso dele é em torno de 80 aqui, ó. Tá? Esse é de 1000, escala de vezes 1. O pulso é pequeno, mas percebam que é quase que a metade do pulso de 2200. Se você quiser ver um pulso maior, vezes 10. Tá vendo? Agora com o digital, colocamos na escala de 200 ohms, tá vendo? E medimos, como vocês podem observar, ela deu menos de 1 ohm. Lembrando que tem que descontar 0,8 aí, que é o zero dele. Isso indica pra gente que essa bobininha tá inteira. Se ele não indicar essa resistência baixa, aparecer só aquele 1 lá ou aquele I, significa que a bobina está interrompida. Sendo que num sentido o ponteiro vai perto do zero e no outro, olha lá, o ponteiro não mexe. A diferença da luminosidade desse LED azul em relação aos outros significa que esses LEDs aí estão bons, porque eles estão acendendo com uma boa luminosidade. No sentido ele conduz. E no outro, observe que ele conduziu um pouco, tá vendo? Por quê? Porque esse diodo Zener é de 12 volts. E como eu falei para vocês, na escala de 10K ele usa 12 volts. O multímetro usa 12 volts. Então, como igualou a tensão de Zener, ele ainda conduz um pouco, tá vendo? Só que ele dá uma resistência maior do que no caso do Zener de 5.1. Então, se eu colocar as pontas, a cor vermelha no positivo, ou seja, o certo, positiva vermelha, com a preta nos dois do meio da alternada, ele não vai indicar nada ali no divisor. Vai indicar infinito. Se ele indicar resistência baixa aqui, está em curto. E com a preta no menos, e a vermelha nos outros dois, alternados, não dá nada. Isso quer dizer que ela está boa, por enquanto. A vermelha aqui. Ah lá, o ponteiro parou entre o 5 e o 10, bem no meio do 5 e o 10. E do outro lado a vermelha, ah lá, na mesma posição, tá vendo? Então eu já identifiquei que esse transistor é NPN. Por quê? Porque com a ponta preta na base, que é essa aqui, o ponteiro parou mais ou menos na mesma posição, nos dois lados, e mais ou menos no meio da escala. E como esse daqui é NPN, NPN é vermelha na base, no digital. Então você põe a vermelha na base, isso aqui tem que pôr o dedo, tem que segurar, porque não tem apoio aqui na bancada. A preta no emissor e no coletor. Percebam que ele dá maior resistência no emissor. Ah lá. Mas tem que dar mais ou menos o mesmo valor, pouca diferença de um para o outro. Daí você vai colocar a ponta preta, fixar ela no coletor, no meio, e a ponta vermelha você vai colocar nos dois terminais restantes, na base e no emissor. Em nenhum deles o ponteiro pode mexer, nada. A gente vai usar no multímetro analógico a escala de 10K, porque ele está fora da placa. Nós vamos fixar
a ponta vermelha, esse MOSFET aqui é um MOSFET de canal N, que é o mais usado. MOSFET de canal N, a gente fixa a ponta vermelha no dreno, que é a chapa, ou poderia ser aqui também. E a ponta preta a gente vai colocar nessa ordem. Primeiro no gate, o ponteiro não pode mexer, se mexer ele está em curto. E depois no source, o ponteiro tem que ir até o 0. Se o ponteiro não mexer aí, ele está aberto. Então gate nada e o source tem que mexer. Depois a gente vai inverter as pontas e deixar a ponta preta no dreno e a ponta vermelha vamos colocar primeiro no gate, não pode mexer o ponteiro, e no source também não. Aqui se mexer em algum dos dois ele está em curto. Se você alimentar de novo, ó, tá vendo? Ele não conduz. E quando você leva a ponta, dá um toquinho no gate, ele conduz e continua. Ou seja, você dá um disparo, ele continua assim, conduzindo até que você desliga. Se você der um toquinho, ele conduz. Depois que você voltar a ponta, você escorregar de volta a ponta, o ponteiro voltar, ele não ficar ali parado, significa que ele está com um problema no disparo. Olha só. Olha lá, tá vendo? Tirei as pontas do LED, o ponteiro do multímetro analógico voltou e o multímetro digital indica infinito. Olha lá. Polarizei o LED, acendeu o LED, o transistor conduz da baixa resistência.